A gente segue em frente para você que nos assistindo pelo seguinte. Vou aproveitar a presença aqui do nosso Tommy também para a gente, agora sim, para a felicidade, para a honra e a glória de Jess Peixoto, que é a nossa Sherlock Holmes oficial desse caso, que está virando, que Hollywood está desmoronando. Ela, inclusive, fez um PowerPoint, procede? Fiz um PowerPoint. Ela, é por isso que eu gosto dela. Ela levou a sério aqui a tarefa que todo mundo deu para ela ao longo do final Escola Deltan Dallagnol ali. Peguei umas dicas com o Deltan Dallagnol ali, de como fazer um PowerPoint. Olha lá. Olha aí. Eu fiz um PowerPoint. De agora, hein, galera? Jess Peixoto encarnando o espírito lavajatista no seu mais alto nível. E agora mostrando quem é esse sujeito. Você deve estar se perguntando, que está nos assistindo agora, quem é esse sujeito ali no meio. E, claro, se refere ao sujeito que está sendo o pivô, o epicentro de uma das maiores polêmicas, certamente, das últimas décadas, envolvendo Hollywood e todos os seus desdobramentos, né? Todas as indústrias ali em volta. A gente está falando, claro, do rapper e empresário Sean Diddy Combs, conhecido como Puff Daddy ou Diddy. Vamos para solucionar aqui, é o Diddy. Diddy ou Diddy, como a gente preferir aqui, mas o fato é que ele está preso nesse exato momento e essa prisão trouxe à tona uma revelação, várias revelações das relações que ele mantinha com diversas celebridades do mais alto nível, das mais relevantes, o que acabou levantando uma questão que quase que dá aquela sensação de impotência vendo a extensão dessa teia de pessoas envolvidas e cada vez mais coniventes com essa loucura toda. Seriam essas pessoas vítimas ou comparsas nos crimes perpetrados por Diddy por tanto tempo? Estamos falando aqui de Justin Bieber, de Jay-Z, Beyoncé, Jennifer Lopez, só alguns dos nomes mais comentados. Will Smith também entrou no meio dessa teia toda. Nomes que têm uma base de fãs imensa. Mas para a gente entender exatamente essa história complexa, tem muitos agravantes envolvidos, ninguém melhor do que ela, que é a nossa especialista do mundo dos famosos, diretamente de Hollywood, minha querida Miriam Spitzer, está aqui com a gente no Morning Show para entender, para explicar essa bagunça toda aqui, que não tem graça nenhuma, né? São acusações gravíssimas e teorias da conspiração estão a mil, né, Miriam? Como é que você está vendo tudo isso? Isso é uma boa forma de começar. Tem muita teoria da conspiração e tem muita informação ainda que não veio ao público, né? O P. Diddy, ele tá sob custódia, ele ainda não foi julgado, o que a gente está começando a ver agora de fato o julgamento, que vão vir à tona essas provas e, claro, que tem muita gente agora tentando limpar a sua barra, que por anos frequentavam as famosas festas brancas do P. Diddy, em que muita coisa acontecia, e que agora estão começando a entregar alguma coisa com medo de que elas também acabem sendo levadas não necessariamente ao tribunal legal, mas ao tribunal público, né, da opinião pública. Então, o que a gente pode comparar isso que está acontecendo com o P. Diddy, para quem não sabe, ele, além de ser um rapper muito famoso, ele era dono de uma das maiores gravadoras do mundo do rap e hip hop, por isso que ele tem tanto poder dentro da indústria, mais do que ele como performer, né, ele como cantor, como músico mesmo, era o fato dele dar espaço e gravar e muitas vezes dar a carreira de muitos desses grandes cantores, desses grandes nomes da música popular. E ele era, como todos esses grandes milionários, bilionários da indústria do entretenimento, muito bem relacionado e acabava fazendo festas, organizando outras coisas, e o crime dele é muito similar com aquele crime que a gente viu do Jeffrey Epstein, né, que quase se torna uma questão de máfia. Então, isso são questões extremamente pesadas e é um crime, bem como tu colocou, Marinho, apesar de ser do mundo de Hollywood, apesar de ser algo que a gente vê um monte de celebridade envolvida, é um crime extremamente sério, porque ele envolve armas, prostituição, tráfico humano, entre outras coisas todas. Bom, acho que ninguém melhor daqui do que a minha querida Jess Peixoto, que está aí no rastro de toda a informação dessa teia de aranha envolvendo peixes imensos, né? Que a gente tá, dessa indústria também do esporte, todo esse glitterati todo de Hollywood e além. Jess, fica à vontade aqui para a gente entender o que está em curso. Esse caso, ele é chocante mesmo, porque ele envolve nomes muito poderosos de Hollywood, do esporte, nos Estados Unidos. Então, assim, ele é surpreendente. Para você que não conhece tanto esse caso, como a Bíria bem falou, todas essas figuras, assim, esse cara, o Diddy, ele é o melhor amigo do Jay-Z, que é o marido da Beyoncé. E desde os anos 90, ele promove festas, as freak offs, como ele chama. E aí, dentro dessas festas, existem várias acusações de questões relativas a estupro de vulnerável, de questões relativas ao abuso de drogas,
drogas, várias. Ele foi apreendido, pra vocês terem ideia, com mais de 1.000 garrafas de óleo ali. Óleo que seria usado nessas festas como lubrificante. E a casa toda era gravada, filmada. Então, havia extorsão. Uma breve interrupção só pra gente recepcionar de volta os ouvidos atentos aqui. Claro, sempre prestigiando o Morning Show. O tema da vez, claro, é o castelo de Hollywood, o castelo de cartas de Hollywood desmoronando com a figura do rapper empresário Sean Diddy Combs, o P. Diddy, no meio dessa confusão toda. E quem sabe muita gente vai cair com ele. Essa é a pergunta da vez. Miriam Spritzer está aqui com a gente pra gente entender tudo. E minha querida Jéssica Peixoto, com a palavra, trouxe aqui o famoso PowerPoint do Moro e do Deltan, versão Hollywood P. Diddy. Pra vocês acompanharem depois. Só para adicionar um ponto da Jéssica, ela comentou. A Jéssica acabou de comentar sobre a questão de que as festas do P. Diddy, elas eram todas gravadas. Tudo que acontecia dentro das propriedades dele, dos barcos, eram filmados. Por isso que eu comparo muito com o crime do Jeffrey Epstein, porque qualquer pessoa que pudesse acusar ele de algo, essa pessoa tinha uma gravação que pode ser usada contra ela. Então, ele tinha um controle aí da narrativa que saía, que realmente foi só no caso de 2016, em que ele foi pego em flagrante, filmado, batendo em uma ex-namorada, que começou essa grande investigação, porque até então não podia se tocar nesse caso. A ex-namorada tá ali do lado do Usher, é a Cassie Ventura. Ela foi agredida e vários acordos, assim, várias coisas acontecendo. E novas pessoas vindo a público dizerem ser vítima desse cara, que já era denunciado, já era muito criticado. Não é uma coisa que pega Hollywood de surpresa. Por quê? Porque muita gente sabia e deixou acontecer, passou pano. Várias figuras frequentavam essas festas. A gente ainda não é apto a dizer quem é culpado, quem não é, quem só ia lá, quem viu o que estava acontecendo. Mas é inegável que coisas que acontecem desde os anos 90, nessa figura que é tão poderosa assim, não vinham a público. Agora, pra você achou que a gente está tratando apenas de um grande escândalo sexual envolvendo famosos, vai muito além. As pessoas estão falando de cultos satânicos, referências ao ocultismo, enfim, as pessoas vendendo a alma para o diabo, enfim, o próprio Justin Bieber sendo violentado sexualmente, possivelmente, provavelmente, pelo que tudo indica, pelo Diddy. Enfim, é uma desgraça inominável. Eu vou trazer aqui o nosso Tommy Schultz. O que você está achando dessa história toda? Então, a Miriam falou uma palavra que é crucial aqui, controle. Vamos pensar nele. Ele tem todo o dinheiro do mundo, ele deve ser bilionário até hoje em dia, por causa da gravadora dele. O que falta para um cara que é bilionário? Poder e controle, é o que falta. Eu fiquei imaginando ele numa poltrona vermelho de veludo, enquanto ele colocava pessoas dentro de uma jaula, tacava óleo, drogava elas e via ali, forçava elas a ter relação sexual. Isso nada mais é do que ele ter aí uma percepção de poder e controle sobre as outras pessoas. Isso é doentio. Agora, poder e manipulação, né? Ele também, além disso, colocava as pessoas numa situação em que rolava drogas, umas festas malucas, as pessoas acabavam ficando suscetíveis a fazerem comportamentos que não fariam em público, e ele tem um documento que comprova que elas fizeram isso. Então ele ainda tem o blackmail, né? A chantagem com quem estava suscetível a isso. Muito bem arquitetado, isso que mais assusta, na verdade. Mas pode ter sido muito bem arquitetado. Mas justiça seja feita nunca, mas nunca, eu acho, pelo menos na minha visão, aquele ditado dos teóricos da conspiração fez tanto sentido, né? Que a distância entre uma teoria da conspiração e a verdade é de, no máximo, alguns anos. Pelo visto, a gente está vendo esse momento chegar. E tinha muita gente que falava sobre isso. O 50 Cent falava sobre a questão. O Eminem falava, a Nicki Minaj. Então, nós vimos várias pessoas serem taxadas de loucas ou exageradas por denunciarem este cara. Por falarem que o que acontecia era errado. E, por outro lado, a gente viu o maior nome, assim, em termos, talvez um dos maiores nomes, o maior é Taylor Swift, mas o Jay-Z, que tem um poder dentro da indústria gigante, ser o melhor amigo dessa pessoa e muita gente falar que she knows é sobre, ela sabe, era sobre a Beyoncé, que não se pronuncia sobre isso. Figuras brasileiras, tá? A Anitta, numa live na pandemia, ela chega a comentar com o Diddy, em live, sobre as festas dele. E ele ainda fala a ela, olha, o que acontece, ele diz na live, o que acontece nas festas do Diddy, fica nas festas do Diddy. Então, assim, são vários nomes que frequentaram essas festas, como DiCaprio, Madonna. Então, é algo assustador mesmo. Esse homem tinha muito poder em Hollywood. Ele podia acabar com uma carreira ou fazer uma carreira existir.
Mas assim, ó, isso não é o primeiro caso que isso acontece dentro de Hollywood. A gente já teve a situação do Harvey Weinstein também, que era um nome que ninguém acreditava que iria cair. Foi o auge lá da época do Me Too Movement, que foram várias mulheres acusar ele, já tinham vários outros casos antes. E a gente tem Oprah Winfrey sentada do lado dele, feliz da vida, melhores amigos. Meryl Streep agradecendo em discurso de premiação, Harvey Weinstein. Então, assim... Isso é uma situação bastante normal de Hollywood e muita gente até sabe que algo estranho está acontecendo, mas não fica um tempo suficiente nessas festas também para saber tudo o que está acontecendo. Então, não dá para dizer simplesmente porque o Justin Bieber era amigo dele ou, enfim... que o Usher frequentava as festas, que eles sabiam de todo esse esquema de crime. Então, a gente também tem que acompanhar um pouco as investigações, cuidar um pouco das teorias das conspirações, que é muito tentador, ainda mais nesse meio de entretenimento, porque, de fato, são grandes nomes. Agora, o fato desses grandes nomes estarem envolvidos não quer dizer nada, até porque muita gente queria estar ali para fazer contatos, para conhecer as pessoas que poderiam abrir portas, assim vai. E na hora que a festa fica louca, beijo, tchau e vou embora. Então tem um pouco de tudo, mas de fato tem muito mais gente aí envolvida nesse crime do que a gente imagina. E que todos sejam punidos exemplarmente, independentemente do poder que eles têm ou da fama que eles conseguiram contrair para si durante toda uma carreira. Porque é aquilo, é a máxima que serve para todos nós. Você pode construir uma reputação durante anos, mas basta um deslize, e esse aí é um deslize daqueles, para poder destruir tudo num passo de mágica, numa fração de segundos, né? É por isso que eu prefiro o Didi Mocó. E sabia que tem um tempero brasileiro nessa história? Porque o Renato Aragão, em entrevista ao programa do Jô em 2013... disse que o nome do Didi era inspirado no personagem do Didi Mocó. Ele falou isso sério. Vamos colaborar. Dizendo que numa viagem do Didi ao Brasil, ele tinha tido contato com o personagem famoso dos Trapalhões e que isso teria sido um inspirador para o nome artístico do Didi. Nossa. Agora, Miriam, sem querer aqui tacar querosene na fogueira da conspiração, mas... o que você sabe, assim, o que é fato, o que é fake, desses rituais de iniciação dentro de Hollywood? Muitas pessoas têm que pagar o pedágio, desde o teste do sofá, ou fazer, tipo, rituais de magia negra para poder ser aceito nesses círculos da alta cúpula de Hollywood. Claro que tem muito folclore envolvido nisso, mas, como eu disse, a diferença entre a verdade e uma teoria da conspiração são alguns anos. E esse caso está dando o que falar. Olha, tem muito folclore, claro que tem muito abuso de poder. No caso, quando a gente tem pessoas que estão ali tentando a carreira de atores, de atrizes, de cantores, enfim, que são pessoas que querem muito fazer a sua arte, né? Tem uma paixão por aquilo, não é como simplesmente pegar um trabalho executivo em que é muito mais da habilidade. A questão artística, às vezes, é muito da sorte e alguém abrir uma porta. Essas pessoas acabam ficando um pouco mais suscetíveis a cair nesses determinados golpes que muitos são de, enfim, eu chamo de golpe, mas é uma questão, uma pressão social que você tem que ir a uma determinada festa, você tem que falar com alguém, você tem que ficar amigo daquela pessoa e aquela pessoa é uma pessoa completamente descontrolada ou completamente louca ou, né, cruza a linha de valores do que se pode ter. Então, tem muitos desses casos, claro, a gente sabe de várias histórias de teste de sofá. Hoje em dia, Hollywood está tentando ser um pouco mais cuidadosa e um pouco mais profissional, mas a gente sabe que não tem como manter isso uma segurança geral. A gente vê em vários casos, principalmente em programas infantis, que não tinham controle de contratar quem é que vai cuidar das crianças. Então, acabava tendo casos de até pessoas que foram presas ou, enfim, né, acusadas de pedofilia estarem responsáveis por crianças. A gente tem aí vários documentários sobre isso. E, enfim, é uma indústria muito grande, são muitas pessoas envolvidas. É muito tentar apagar incêndio com mangueira de água. Então, no final das contas, assim, às vezes a alta gerência não sabe tudo o que acontece no processo inteiro. E os que estão em cargos mais baixos acabam sendo afetados. Miriam, a gente precisa seguir adiante aqui para você que nos acompanhou pela rádio. A gente se despede, 10 horas, a gente está de volta amanhã no Morning Show. Valeu! Mas olha, para você que está nos assistindo aqui também, Jess Peixoto... Tem uma pergunta também. David de Tasso vai fazer a pergunta para Miriam aqui.
No momento também que a gente tem que lembrar que, rapidamente, Sean Diddy está preso sob custódia e está evitando também comer, enfim, se alimentar para evitar qualquer possível envenenamento. E ele está tendo um auxílio ali, um olhar que é sobre para evitar suicídio, que foi o que aconteceu no caso do Epstein. Então, eles também têm medo de que ele tente se matar para evitar entregar outros. E até um detalhe rápido aqui sobre aquele ditado, me diga quem tu andas que eu te direi quem tu és. Tem um trio famoso nos anos 90, que é o Jay-Z, o R. Kelly e o Diddy. E o R. Kelly também foi preso por abuso sexual, por questões relacionadas à pedofilia. E agora o Diddy, mesma situação. Os dois têm muita similaridade e eram grandes amigos. Então isso é um caso onde Hollywood literalmente passou o pano e ignorou por serem gigantes. Claro, com muitas vítimas. O Usher mesmo foi colocado num acampamento com o Diddy aos 13 anos de idade. Então isso também, claramente, é muito inapropriado. E o Jay-Z também tem um caso de agressão até com a irmã da Beyoncé, a Solange, que também veio à tona. Nós vamos ver muita coisa sair do escuro agora, conforme for saindo essa investigação. A minha pergunta é direcionada justamente nesse sentido, mas pro Tommy. Por que as pessoas passam pano? Pelo poder mesmo? O receio? O que é? Eu acho que é por causa do receio também. Você tem que ensaboar ali, você tem que ter uma proximidade com outra pessoa, senão você não é aceito por aquela tribo, né, dessa indústria. Eu acho que é muito por causa disso também. E os fãs também passam pano porque idealizam o ídolo e não conseguem aceitar a realidade. É difícil desconstruir um ídolo em um herói. E nesse caso, ele tinha as gravações de pessoas muito poderosas dentro de Hollywood. Então, ele tinha um material também gigante para manipular o jogo em seu favor. Ao que aparenta, até mesmo para fazer a apreensão na casa dele, não foram informados o nome de quem a apreensão seria, para que não houvesse ali ele que tem muitos contatos dentro dos ciclos, até mesmo político e policiais. E Miriam, só para a gente vai finalizando, já partindo para dar números finais ao Morning Show de hoje. Isso que a Jess trouxe aqui agora é exatamente o que é mais aguardado como os próximos passos em todas as investigações, né? De qual era o teor que pode ser revelado nas imagens, seja de vídeo ou também imagens físicas, de tudo que o Diddy documentou ao longo dos últimos anos, certo? Exatamente, esse agora é o verdadeiro drama. As pessoas estão muito curiosas para ver o tipo de material que vai vir à tona até desses vídeos e as pessoas que vão implicar. E são grandes nomes, é isso que a gente está falando, né? Quando tu tem se o Leonardo DiCaprio está numa festa e tu quer conhecer o Leonardo DiCaprio, ou tu considera que ele é uma boa pessoa, provavelmente tu vai naquela festa confiando que ali é um espaço seguro e as pessoas acabam entrando aí na teia de aranha e não conseguem sair também. Uma coisa é certa, Miriam, já agradecendo a tua presença aqui e agregando, como sempre, é que o sono de muita gente em Hollywood deve estar bem intranquilo nesse exato momento e não é para menos. Obrigado, Miriam, pela presença. Tamo junto. Obrigada. Beijão. Valeu. Meus amigos, e hoje a gente trouxe mais cedo. Jess, parabéns pelo trabalho aí. Segue aí no... ressuscitando. Trago atualizações. Ressuscitando o Escola Deltan Dallagnol de PowerPoint. Espetacular, tem que tirar o meu ficou melhor, né? Inquestionavelmente. Ficou. Um design arrojado, destemido, inovador. Eu achei. Mas olha só, no site da